O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória. Aleluia, aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. No calendário da liturgia, a Igreja apresenta para nós o terceiro domingo dos 3 anos A, B e C, sempre o domingo conhecido como domingo da alegria. De fato, as leituras falam muito da alegria, iniciando pela primeira, depois São Paulo, depois o Salmo que nós cantamos, alegria. Alegria também. Estamos reunidos aqui todos com as crianças, adolescentes que fizeram a primeira Eucaristia e hoje convidados aceitaram marcar a sua presença aqui para a gente já nos prepararmos melhor, com certeza, para esse grande evento que nós conhecemos como Natal. Comemorar, porque Jesus já nasceu faz 2000 anos atrás, mais que 2000 anos atrás, mas nós voltamos a comemorar isso, assim como comemoramos o dia do nascimento de cada um de nós, e fazemos uma festa. E avaliamos: quem sou eu? Que caminho é que eu estou pegando na minha vida? Que rumo que estou dando na minha vida? Nesse terceiro domingo do Advento, do ano B, onde nós vamos estudar e aprofundar o Evangelho de Marcos, junto com alguns trechos do Evangelho de João, como é o nosso caso de hoje, a leitura é tirada do Evangelista João,
que escreve sobre João, como diz aqui no final, que batizava, que João estava batizando, que nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles chamam João, como batizava, deram o nome de aquele que batiza, João Batista. Batista não é o sobrenome de Jesus. Batista é o que batizava. O batizador, diz no artigo muito importante e profundo de Padre Pagola, João, o batizador. E aí a igreja coloca então, em preparação para o Natal, essa leitura tirada do Evangelho de João. A palavra João, interessante, a palavra João no original hebraico, ela significa Deus misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. E esse João, misericórdia, portanto, o significado do nome dele, vocês lembram que no seu nascimento os parentes todos, quando Zacarias estava mudo, queriam dar o nome do pai Zacarias ou de um outro nome parente deles. E Zacarias depois escreveu, o nome dele vai ser João, dado por Deus, portanto, não pela família, por isso que ele pertence a Deus, né? E assim aqui no início aparece bem na primeira frase, surgiu o homem enviado por Deus, que é o João, Deus misericórdia. Aquilo que vai ser Jesus na sua vida e aquilo que Jesus vai nos mostrar toda a sua vida, nos trazendo na presença nossa, no meio do seu povo daquele tempo, e quem dá continuidade à missão de Jesus vai continuar trazendo isso para todo o povo, a misericórdia de Deus para com seu povo. E esse João, Deus misericórdia, ele mesmo então ele vai declarar. Ele veio, João, o Batista, Deus misericórdia, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz. Aqui não fala quem é a luz, mas mais tarde o evangelista João ele vai aprofundar esse tema especial em um dos temas principais. Jesus, a luz do mundo. Isso que nós estamos aguardando a sua comemoração. Jesus, a luz, não só como uma luz pequena que nós estamos trazendo nas velas do Advento, mas ele é a luz do mundo. Não sei se vocês se lembram, na primeira Eucaristia que vocês receberam, assim como acontece no batismo, vocês pegaram uma vela, que cada um de nós representa essa pequena vela. E o padre, ele pegou a vela grande que está lá, que é chamado Círio Pascal, que representa Jesus, a luz do mundo, que nós usamos no tempo da Páscoa. Portanto, João Batista, ele disse, vai ser a testemunha de Jesus, que é a luz do mundo. E aí diz, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, portanto que é Jesus, para que todos chegassem à fé por meio dele, por meio de Jesus. Então João, ele dá esse testemunho, ele não é a luz é Jesus. Ele não era a luz, João, mas veio para dar testemunho da luz. Qual é o testemunho que ele dá? E aí no versículo 19, aí tem um texto que foi pulado, que fala sobre Jesus, e pula para o versículo 19. Este foi o testemunho de João. Existia naquele tempo, na época depois da morte de Jesus, existia discípulos que João criou um movimento muito forte lá no Rio Jordão, batizando, criou um movimento muito forte. Esse João Batista, na realidade, como nós sabemos, como eu já dei a indicar, ele é filho do sacerdote Zacarias. Naquele tempo, no Antigo Testamento, não no Novo, no Antigo Testamento,
o sacerdócio era hereditário, quer dizer, se o pai é sacerdote, casado com uma mulher, filha de um outro sacerdote, então todos os filhos homens que vão nascer desse casal vão ser sacerdotes, vão trabalhar no templo, vão ser treinados lá no templo para fazer os sacrifícios, fazer as orações, fazer todo o serviço no templo de Jerusalém. João Batista deveria estar lá no templo de Jerusalém, como sacerdote, filho de sacerdote. A questão toda, isso quem aprofunda ela é Padre Pagola, num artigo muito profundo sobre João Batista, João o Batizador. Ele disse, por que é que João não está lá fazendo serviço no templo como sacerdote? Porque ele largou tudo e foi, caminhou, andou 30 mais ou menos quilômetros e foi. Ele diz aqui o nosso texto no final, isso aconteceu em Betânia. Não Betânia, onde morava Lázaro, Marta e Maria, que fica uns 3, 4 quilômetros longe de Jerusalém, da capital, aonde Jesus costumava ir se hospedar à noite, e no outro dia ele voltava para o templo para pregar. Não é essa Betânia. Ele diz, João, no texto, Betânia, além do Rio Jordão. No outro lado, não do lado da Palestina, mas no outro lado do Rio Jordão. É lá que João foi batizar e criou, portanto, um movimento muito grande, porque, como diz a nossa leitura do Evangelho domingo passado, todos de Jerusalém e da Judeia iam, não no templo agora, iam lá com João para serem batizados. Batizado significa ser imerso na água. E o significado que ele deu nos evangelhos sinóticos, nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele disse, o batismo de João, ele mesmo declara, eu batizo vocês com água para a conversão dos pecados. Portanto, o batismo que simboliza, então, você entrar na água, assim como hoje a gente vai embaixo do chuveiro, coloca a água, se lava e toda a sujeira sai. Assim, simbolizando que a conversão do coração da pessoa, que lava o seu coração e se arrepende dos seus pecados para poder estar preparada agora para receber a luz, a grande luz que é Jesus. Então, agora, vieram, diz o texto, vieram de Jerusalém à procura de João, porque João criou um movimento muito grande, muitos seguidores. Jesus também criou um movimento muito grande, muitos seguidores. E até muito tempo depois da morte, tanto de João como de Jesus, existiam grupos seguidores de João Batista e seguidores depois que fundou a igreja de Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte. Era necessário que os evangelhos declarassem e mostrassem que esse João Batista, que tinha muitos seguidores, ele não é o Messias, ele não é a luz do mundo. Mas ele, João Batista, é aquele que veio preparar o caminho do Senhor, e isso que vai aparecer agora na nossa leitura. Sacerdotes diz aqui, este foi o testemunho de João, quando os judeus, autoridades que estão em Jerusalém, a palavra judeus no Evangelho de João quase sempre se refere às autoridades que estão lá no templo. Quando os judeus enviaram de Jerusalém, da capital, do templo, portanto, enviaram sacerdotes e levitas para perguntar. Enviaram sacerdotes. João era sacerdote, que largou tudo. A gente precisa aprofundar. Por que João largou tudo lá? O que ele viu e presenciou lá que não agradou ele? E ele mostrou agora, fugindo do templo, indo lá no outro lado do Rio Jordão, em Betânia, batizando as pessoas. O que será que ele presenciou lá no templo?
algo que Jesus vai mostrar mais tarde, quando ele vai dizer: estão vendo essas construções todas? Não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Por que será? Não é assunto para a gente aprofundar agora, mas a gente ir pensando, descobrindo por que é que João Batista decidiu largar tudo, todo o ritual, todo o sacrifício, e ir lá no outro lado do Rio Jordão batizar. Então vieram esses sacerdotes do templo e levitas. Levitas, vocês sabem que a palavra levita no Novo Testamento significa gente que trabalhou no templo. Faziam qualquer tipo de serviço. Os cantores eram levitas, quem fazia a limpeza eram levitas, quem fazia a guarda do templo eram levitas, e provavelmente esses levitas eram a segurança que os sacerdotes levavam com eles como guardas, para a sua segurança, e se for necessário, poder até prender a pessoa. Eles tinham autoridade para prender. Então, quando sacerdotes e levitas vieram para perguntar: quem és tu? Eles querem saber: quem és tu? João confessou e não negou, confessou 3 vezes. Confessou, não negou, confessou: eu não sou o Messias. Esta declaração era muito necessária para toda a comunidade depois da morte de Jesus Cristo. Que quem quer seguir Jesus Cristo, o Messias, não vai seguir João. João leva os seus discípulos para seguir, mostrou quem é Jesus, isso aparece no Evangelho de João, e mostrou que eles devem seguir agora esse Jesus que é o verdadeiro Messias. Aí eles perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Por que tu és Elias? Porque se vocês conhecem bem o Antigo Testamento, na última parte do livro dos Reis, primeiro, e nos primeiros 2 capítulos, no final aparecia Elias, não morreu. Ele subiu num carro de fogo e foi levado para o céu, e ninguém viu mais. Só que existia uma expectativa muito grande, e os fariseus ensinavam ao povo isso: na hora que a gente visse Elias voltar num carro de fogo, assim como ele subiu, ele vai voltar. Se a gente visse isso, significa que o Messias está chegando. Jesus vai interpretar nos outros livros sinóticos e diz: na realidade, João Batista é Elias, que veio preparar o caminho. Não é aquele Elias que subiu no carro de fogo, mas ele é o significado de Elias, de preparar o caminho do Senhor. Então eles perguntaram: tu és Elias? João respondeu: não sou. Aí outra pergunta: és um profeta? És o profeta? Essa aqui surgiu porque Moisés tinha falado: vai vir no livro de Deuteronômio um outro profeta como eu. E João Batista disse: não sou o profeta. Ele respondeu: não sou o profeta. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Portanto, tem coisas por trás que nós precisamos descobrir quem são. E o próprio João, mais tarde, ele vai revelar quem são os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso muito simples, do povo humilde, que seguiam as leis do Antigo Testamento e vigiavam e controlavam toda a vida do povo. E quem não seguia as normas como eles achavam que devia seguir, era considerado pecador. E quando a pessoa ficava doente, dizia: porque ele quebrou a lei, Deus está castigando. Esses eram os fariseus. A luta de Jesus contra os fariseus era muito grande. Era, na realidade, o grupo principal que incendiou, na realidade, o povo para tentar fazer o povo contra Jesus e levá-lo à cruz. Então, temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. É voz, não é a palavra. A voz que proclama a palavra. A palavra é Jesus. Isso que é o Evangelho de João no início, né? Quando diz no início havia a palavra, havia o verbo, e o verbo
se fez humano, como todos nós, tempo que nós vamos celebrar nessa época de Natal. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus. Grupo muito perigoso no tempo de Jesus, de gente muito humilde, bem intencionada, porém enganada, infelizmente. E não tinha coração aberto para a novidade que Jesus Cristo nos trouxe. Por isso, eles eram totalmente contra Jesus e o seu projeto. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água. E aqui vai vir uma frase de suma importância: mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. No meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Pois é, Jesus já estava presente. Daqui a pouco a igreja vai propor, no seu ano litúrgico, esse ano, para conhecer quem é esse que está no meio de nós. Quem é esse que estava no meio do povo daquele tempo? E nós vamos aprofundar, passo por passo, o Evangelho de Marcos, que vai nos mostrar e revelar Jesus, a luz do mundo, Jesus com todo o seu ensinamento e com todas as suas obras, mostrando realmente a misericórdia do Pai no meio do seu povo. Os judeus, os fariseus, não aceitavam a misericórdia de Deus. Os fariseus, na mentalidade deles, errou, tem que ser castigado, não tem perdão. Isso eram os fariseus. O projeto de Jesus: errou, o que eu posso fazer para te ajudar? Como que eu posso te ajudar para melhorar? Isso vai aparecer no Evangelho de Marcos todo. Está doente? Como posso ser útil? Isso é a frase que ele disse no último gesto, sinal do cego Bartimeu, quando gritava e os apóstolos tentaram calar a boca dele, e Jesus ouviu e disse: chama o cego. Como que posso lhe ser útil? Eu estou cego, eu quero ver de novo. Veja. Essa atitude de Jesus que os fariseus não aceitavam, porque dentro deles é assim: o que vale é a lei. Errou, condenação. Jesus errou. Como que posso te ajudar? Por isso que a misericórdia de Deus é a base de todo o ensinamento de Jesus, que é exatamente o nome de João Batista. O nome de João, não o Batista. O nome de João. Tanto João o Batista como João, também o evangelista, e tantos outros nomes que têm o nome de João. Deus, misericórdia. Errou, se desviou, eu vou te ajudar para superar. A atitude que fazem sempre os pais com os seus filhos, que discordam do que muitas vezes o filho e a filha faz, erram, apanham, tudo, mas sempre estão disponíveis. Eu tenho que ajudar para sair dessa situação em que caiu. Deus, misericórdia. Então, terminando assim, João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, que vem depois de mim. A igreja vai nos providenciar durante esse ano litúrgico conhecer aquele que está no meio de nós que nós não conhecemos. Quem é que está no meio de nós que nós não conhecemos? É esse Jesus que continua agindo e continua atuando diante de tanta gente boa. De tanta gente boa que faz o bem. Isso é transmitido principalmente na nossa primeira leitura, quando ele vai dizer como que vai ser a missão de Jesus. O Espírito de Deus, do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu, me ungiu. Eu sou o Messias, portanto, o Cristo.
Enviou-me para dar a boa nova, evangelho, boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Esse é o trabalho que Jesus Cristo fez. Na época dele, nós vamos ver isso no Evangelho de Marcos, por isso estudamos bastante o Evangelho de Marcos, mas hoje nós precisamos descobrir quem são as pessoas no meio de nós, de boa vontade, com generosidade, que dedicam a sua vida para ajudar os outros, para serem boas pessoas, como disse então a nossa segunda leitura, que a igreja escolheu juntos, e aqui tem uma frase: fazer a vontade de Deus. A nossa missão, Jesus fez a vontade de Deus. Como que ele fez a vontade de Deus? Redimindo todas as pessoas, curando as pessoas todas, sendo misericordioso, recuperando a vida das pessoas, curando os cegos, os coxos. Tudo isso vai aparecer no Evangelho de Marcos, passo por passo. Quem é que faz isso hoje? Quem é que continua ajudando as pessoas? Essa é a continuação da presença de Jesus, luz do mundo no meio de nós. Então São Paulo depois ele vai dizer, é fazer a vontade de Deus. Como é que é fazer a vontade de Deus? Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que é bom. Guardar o que é bom não é como guardar um livro na estante, não. Guardar quer dizer viver, fazer aquilo que é bom, constrói a vida. Essa é a vontade de Deus. Não examinai tudo e guardai o que é bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Afastai-vos de toda espécie de maldade. E que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, ele define o que é ser humano dentro da mentalidade bíblica, que é diferente dentro da mentalidade grega que nós temos na cabeça. E tudo que vocês sois, espírito, alma e corpo, o corpo animado, alma animado, por um princípio de vida para a construção da vida. E isso é elaborado pela ação, por aquilo que nós elaboramos, que é chamado o Espírito, que é o Espírito de Deus. Seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o projeto de Jesus que veio trazer, que João está anunciando, há no meio de vós alguém que vocês não conhecem. E nós precisamos descobrir hoje. Quem são as pessoas hoje que ajudam as outras? Quem são as pessoas hoje que organizam a vida em prol da organização da própria vida? Quem são as pessoas hoje que lutam pela justiça, que são os profetas de hoje, que não necessariamente são religiosas ou dentro da Igreja Católica, mas todos aqueles que denunciam todas as injustiças que acontecem no mundo? Você veja bem que na primeira leitura ele fala que esse que vai vir, no caso o Redentor, o Messias, ele é o quê? Ele vai fazer germinar a justiça. Se vocês forem perceber, a justiça é a base da vida. Sem justiça não há paz. Na semana passada apareceu o Salmo que diz: a justiça e a paz se abraçarão, no Salmo de meditação. Porque a base da paz é a justiça. Aquele que proclama a justiça, aquele que denuncia as injustiças. Aonde é que estão essas pessoas? Estamos enxergando que tem gente que está se revoltando contra as maldades que estão acontecendo, contra o mal que algumas pessoas cometem. Estamos enxergando essas pessoas? Há no meio de vós alguém que vocês não conhecem, que está construindo a vida, que está ajudando as pessoas, que está estabelecendo a justiça e a fraternidade. É a presença de Jesus no dia nosso hoje. Ele que ilumina todos, não só católicos, ilumina todos os seres humanos no mundo todo, e é por isso, como os anjos vão dizer aos pastores, glória a Deus, paz na terra e glória a Deus a todos aqueles que são de boa vontade, do mundo inteiro. Onde estão essas pessoas? É Jesus.
operando no meio de nós, que nós precisamos conhecer e apoiar. É um chamado de atenção muito forte nesse terceiro domingo do Advento, tentando descobrir aonde é que está aquele que constrói a vida. Aonde é que está aqueles que fazem o bem, sem interesse próprio, sem ganância, sem dominação, sem orgulho? Onde estão essas pessoas? Estão no meio de nós. E temos muita gente boa. Muita gente, até gente presente aqui no meio de nós, que querem ajudar uns aos outros, que querem ser solidários, que são misericordiosos, que querem ajudar sempre, que querem estabelecer a justiça. Precisamos buscar eles. É um convite que a igreja faz nesse terceiro domingo da alegria, domingo da alegria em descobrir que tem gente que promove a paz. E que tem gente que traz a boa notícia, traz o evangelho. Tem gente que liberta, tem gente que sustenta a vida. É Jesus agindo hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,